Livro de Luciano Subirá, de todo coração. Capítulo 4. Dívida de gratidão. Nós o amamos por nenhuma outra razão, a não ser que ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele é pura consequência do seu amor por nós. Charles Spurgeon. Em 1993, vi uma experiência marcante em Itajaí, Santa Catarina. Após ministrar em um encontro de igrejas, fui à praia com alguns irmãos. Estava no mar, em uma região rasa, quando ouvi alguém gritando por ajuda. O pedido de socorro veio de um lugar mais profundo, de onde o nosso grupo acabara de sair, por conselho de um dos irmãos, que era morador local. Ele alertara que, com a maré do jeito que estava, poderíamos enfrentar dificuldade para deixar aquele ponto. A praia estava sinalizada com bandeiras vermelhas, indicando risco de ressaca. Prontamente, nadei em direção a um rapaz em apuros para ajudá-lo a sair da água, enquanto os outros irmãos foram chamar os salva-vidas. Com muito esforço, consegui trazê-lo até metade do caminho. Foi o suficiente para que os bombeiros chegassem para retirar tanto o rapaz como a mim também. Àquela altura, eu já estava completamente exausto. Ao sair do mar, joguei-me na areia para recobrar o fôlego e as forças. Ainda deitado, vi os amigos do rapaz que o ajudara salvar trazendo-o carregado. Posicionaram um homem à minha frente, dizendo: agradeça a pessoa que salvou você. Eles ficaram tocados, não apenas com a minha atitude, mas com o empenho daquele grupo de irmãos, tão tocados que não aceitaram a ideia de que um amigo ainda não havia agradecido, mesmo que, assim como eu, ele mal conseguisse colocar-se em pé ou falar. Eles se sentiram com uma dívida de gratidão. Aproveitei para pedir ao rapaz que se sentasse com Deus, com um sinal daquela gratidão, pois, afinal, foi o Senhor que poupou a vida dele. Quem já foi ajudado em momentos de necessidade, apoiado nas horas difíceis, salvo em enrascadas, pode confirmar: o coração se move de maneira especial pelo ajudador. Recordar o que foi feito por nós dispõe o nosso coração o desejo de retribuir ao fazer algo em troca. Quando refletimos sobre a importância de não apenas amar ao Senhor, mas amá-lo na dimensão que ele espera de nós, fica evidente que o nosso amor necessita crescer e amadurecer. Mas como? Eu me fiz essa pergunta assim que comecei a entender o valor de uma expressão amorosa mais intensa. Fui então impulsionado a procurar meios de fazer com que o meu amor aumentasse. Nessa jornada, já despertado acerca da importância do maior mandamento, o Espírito da Verdade me guiou ao texto a seguir. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungiu com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia ouvido que havia sido convidado, disse consigo mesmo: se esse eu fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher. E está tocando nele, porque é uma pecadora. Quem se dirigiu ao fariseu lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que aquele a quem mais a dívida perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu os meus pés. Por isso afirma você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama.
Então Jesus disse à mulher: os seus pecados foram perdoados. Grifos do autor. Lucas 7, 37 a 48. Quando Jesus falou sobre o que leva as pessoas a amarem mais, ele relacionou tal resposta à compreensão do perdão. Assim sendo, aprende-se que a capacidade de assimilar bem aquilo que o Senhor fez ajuda a alcançar um amor maior para com ele. Por outro lado, uma percepção limitada prende a uma dimensão igualmente limitada de amor e gratidão. O texto não apenas se refere-se a uma dívida de gratidão, mas a ela como um poderoso princípio a ser guiado, por conselho do próprio Cristo. O contraste que Jesus vê. A história contém dois personagens bem distintos. De um lado, representando a dedicação à religião, o fariseu, um membro da mais rígida casta religiosa dos judeus. De outro, uma mulher denominada pecadora, que provavelmente era uma prostituta, expressão de alguém distante de Deus, pelo menos aos olhos humanos. Os contrastes não param aí. Simão era dono da casa, o anfitrião da festa, e tinha todo o direito de estar lá. A mulher, no entanto, causou indignação aos presentes pelo que era, mas também exatamente por ter aparecido sem ser convidada. Não era costume de uma prostituta entregar a lista de convidados de um religioso. Simão agiu da forma mais polida e discreta possível, mas a postura daquela mulher pecadora foi um escândalo. Aos olhos da maioria, a grande diferença entre os dois era o evidente pecado, apesar de que não se pode dizer que a plateia enxergava bem. Em síntese, as diferenças eram definidas pela aparência. Para Jesus, também havia contrastes, mas a sua ótica investia os papéis de herói e vilão. Cristo disse que esperava ter recebido um ósculo da parte do anfitrião. Tal prática era sinal de respeito, mas Simão a negligenciou. Não sabemos por que razão, mas ele não fez aquilo que Jesus esperava. A mulher desconhecida, contudo, não cessava de lhe beijar os pés do mestre. Simão não lavou os pés de Jesus, nem mandou que um dos seus servos lavasse. Mas a pecadora, que os regou com lágrimas, fez dos seus cabelos uma toalha. Simão não ungiu Jesus com óleo, mas a mulher usou perfume caríssimo para executar tal tarefa. Simão não se via como um pecador necessitado da graça e perdão de Deus, enquanto aquela mulher se derramava em gratidão. Aos olhos de Jesus, o que diferenciava era o amor e a gratidão percebidos na mulher, mas não no fariseu. Esse contraste, visto por Jesus, não baseado em aparência, afrontava a diferenciação feita pelos homens, tanto para as acusações contra aquela mulher, que foram completamente removidas pelo perdão de Deus, enquanto o religioso recebeu uma grave exortação. Consciência da dimensão. Como pastor, sigo a ética convencional para evitar ser fiador, pois a reputação do ministério pode ser facilmente destruída se um mau administrador usar o meu nome indevidamente, sem que eu nada possa fazer a respeito. Recordo-me, no entanto, de uma vez que avalizei um amigo e discípulo muito querido. O valor era muito alto para a minha condição financeira. Se ele tivesse problema com o pagamento da dívida, eu poderia até perder a minha casa. Ainda assim, minha esposa e eu fizemos por ele o que não faríamos por quase ninguém. Por uma única razão: dívida de gratidão. Todas as vezes eu precisei de ajuda, de qualquer tipo, ele estava lá. Era o primeiro a oferecer auxílio. Ele simplesmente se importou, sempre estendeu o suporte, sempre foi uma grande bênção para mim. Assim, com a anuência de minha esposa, tomei a decisão de avalizá-lo, mesmo que pudesse custar a casa da minha família. O tamanho da minha gratidão revelou-se no tamanho do compromisso que assumi com aquele amigo. A maioria de nós sabe por experiência o que é ser ajudado e depois carregar no coração uma grande gratidão
sentindo estar em dívida com o ajudador. Esse é o princípio natural que se manifesta na vida de qualquer um que tenha consciência, quer seja um crente, quer seja um incrédulo. É muito difícil que alguém não entenda o sentimento. O Senhor Jesus aplicou o princípio a nós. Ele disse que quando entendemos o seu perdão e a dimensão de pecados que ele removeu em nossas vidas, ficamos naturalmente gratos. Assim, conforme a profundidade do nosso entendimento, nós amamos-o mais. Cristo falou sobre dois devedores, com dívidas distintas que foram perdoadas. Um devia 10 vezes mais que o outro. Aquele que ficou mais agradecido que este após o perdão. O interessante é que o seu ensino, Jesus salienta a gratidão não está ligada meramente a um ato de perdão da dívida, mas sim a consequência da dimensão do perdão por parte do perdoado. Ambos receberam perdão, mas o que ficou mais grato foi o que devia em quantidade maior ou melhor, o que tinha noção do quão afundado estava. Note que a questão que o Senhor desejou ressaltar não era apenas numérica, mas também tratava de consciência daqueles devedores. Isso fica muito claro na afirmação da mulher pecadora. Por isso, afirma você que muitos pecados dela foram perdoados, porque dela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lembre-se, o pecado dela não era necessariamente maior que o do religioso, mas o entendimento que ela tinha dos seus próprios pecados é que era bem mais amplo. Ela enxergava o tamanho do livramento e por ver-se em dívida, fez o que estava ao seu alcance para retribuir. Já o religioso nem sequer foi capaz de cumprir as regras de etiqueta em favor do Salvador. Eu estava enganado. Hoje, essa porção das Escrituras abençoa o meu coração e ajude a me crescer no amor de Deus. Mas nem sempre foi assim. Esse mesmo texto já foi motivado de muitas dúvidas e conflitos em meu coração. E eu tive o grande privilégio de nascer em um lar genuinamente cristão. Meu primeiro presente foi uma Bíblia desde cedo. Desde cedo fui ensinado tanto em, tanto em casa como na igreja, a seguir princípios da palavra, e eu decidi corresponder à instrução. Não cresci achando-me santo ou perfeito, mas procurei viver longe daquilo que os meus olhos consideravam ofensivo a Deus. Nunca fiquei embriagado ou drogado, nunca traí ninguém, nem em contexto de amizade, nem de namoro. Nunca roubei, sempre fugi da prostituição. Eu me considerava alguém separado para Deus, até por ter consciência do chamado ministerial que recebera ainda garoto. Contudo, cada vez que eu lia uma passagem bíblica, entrava no conflito interior. Eu era incomodado pela ideia de que jamais poderia entender o amor e o perdão de Deus, sem que pecasse muito. Eu me flagrava pensando que nunca amaria o Senhor como aqueles ex-malucos que se viriam transformados. De fato, tinha visto muitos saírem de drogas, alcoolismo, prostituição, envolvimento com demônios e tantos outros abismos que degradam o ser humano, em que mantém as trevas espirituais distante do Criador. Estes, como o próprio Jesus disse, normalmente carregam uma entranhada de consciência do perdão de Deus e assim caminham como quem possui uma dívida de gratidão ao perdoador. E eu me via a pensar que, semelhantemente a Simão, o fariseu, que foi criado segundo a verdade da palavra, seguiu para por toda a vida e nunca chegaria a valorizar devidamente a obra de Cristo. Algo parecia surgir-me repetidamente, vezes, que se eu quisesse conhecer o verdadeiro amor a Deus, era necessário desviar-me do santo caminho e pecar muito. Obviamente, atribuo esses pensamentos não só à minha própria criatividade imatura, mas como também à ação do diabo. E ele é quem deseja fazê-nos duvidar do Criador e, em consequência, quebrar seus mandamentos. É evidente que tais pensamentos duvidosos, Satanás não tentava ajudar-me a amar a Deus mais profundamente. Eu sabia que ele queria desviar-me do Senhor,
e eu nunca lhe dei ouvidos. Não conseguia, entretanto, chegar a um entendimento pleno acerca desse ensino de Jesus. Ano após ano, o questionamento continuava entalado dentro de mim. Equivocado, passei a considerar que aquilo que antes parecia um privilégio, andar nos caminhos do Senhor, poderia ser um impedimento. Mais tarde descobri o que o dilema era somente meu, não era somente meu. Até hoje, quando ensino sobre esse assunto, muitos crentes que nasceram e cresceram no Evangelho confidenciam que enfrentam o mesmo questionamento. Satanás tenta promover o engano por meio da distorção de princípios bíblicos. Isso é perceptível. Na tentação de Eva, Paulo adverte que, da mesma maneira que o maligno assediou a primeira mulher, ele também tentará fazer conosco. 2 Coríntios 11:3. É como o tentador agiu, questionando e distorcendo a justiça de Deus e o mandamento divino. Mesmo se Deus se deu com Jesus no deserto, quando o diabo procurou deturpar a aplicação do Salmo 91, no que dizia respeito à proteção dos anjos. É assim que ele trabalha. Eu enfrentei uma verdadeira batalha contra setas do engano. Como assim? Como assim quem não tem muito perdoado muito ama? Eu cria na palavra de Deus, era perfeita e nunca errava. Sabia que também não deveria desviar-me nem para aquelas dúvidas, nem por nada. Mesmo assim, com o tempo comecei a achar os princípios um pouco injustos. Na limitação do meu entendimento, pensei em estar sendo impedido de amar profundamente o Senhor. Acredito que ele havia sido privilegiado, rebeldes e desobedientes, em vez de abençoar os que procuram honrá-lo por meio da obediência. Estava terrivelmente enganado. Um dia, finalmente, Deus me respondeu. Ele removeu o engano que oprimia meu coração e abriu conselhos para entender de forma abrangente o que passo a compartilhar agora. Próximo capítulo.